que eu aprendi assistindo a cinebiografia de Michael Jackson? Sim, eu assisti 2 vezes. 2 vezes, me arrepiei, nas 2 vezes que eu assisti. Ainda fui buscar uma terceira vez, só que assisti agora em legendado. Assisti 2 dubladas, versões dubladas, e procurei a terceira legendada. E em todas as vezes que eu assisti, eu me arrepiei toda. Eu pensei, meu Deus, o que é que esse rapaz tinha e tem, que magnetiza toda a atenção para ele? Tudo bem com vocês? Meu nome é Matucci e você está no canal Matucci em Busca de Sentido, que a ideia aqui é sempre falar, abordar assuntos, coisas que eu tenho aprendido com a minha vivência, com o que eu fiz, com o que eu não fiz, coisas que eu quero trazer aqui como reflexão de vida. E quero começar esta série de vídeos contando para você o que eu aprendi assistindo a cinebiografia de Michael Jackson. Sim, já está no streaming e quero trazer aqui para vocês coisas, impressões que eu tive assistindo e coisas que me trouxeram muitas reflexões e também me fizeram voltar no tempo, fazer uma espécie de flashback sobre muitas coisas, questões a respeito do Michael. E eu quero começar falando com vocês sobre a energia em si do filme. Gente, o que esse rapaz tinha e tem, que magnetiza toda a atenção para ele. E eu vi muito, do começo ao fim do filme, a energia do próprio Michael Jackson. Eu vi presente ali. Inclusive, nas várias partes que tinha de música, né, de performance, de algumas músicas que ficaram super famosas, eu vi até um vídeo que eu também me emocionei e me arrepiei de novo, que eram as pessoas no cinema, acho que fãs, não sei se no Brasil ou se nos Estados Unidos, e todos juntos, com o seu celular na mão, a lanterna do celular ligadas e ao som de uma performance estavam todos cantando junto e acompanhando naquela mesma emoção, naquela mesma vibração. E eu fiquei, meu Deus, é como se eles estivessem assistindo realmente um show do Michael Jackson. E o filme trouxe isso para mim, como se eu realmente estivesse, na verdade, assistindo trechos de shows dele. Impressionante assim a energia, porque foi realmente essa impressão que eu tive. E dentro disso, quero começar aqui falando sobre uma coisa que eu fiquei perplexa. Foi saber que o Michael Jackson era um grande praticante de lei da atração. Sim, lei da atração. E ele era um grande visualizador e profetizador sobre ele mesmo. Ele visualizava, ele escrevia sobre coisas que ele queria realizar, como ele queria ser visto, e claro que falando e vendo, ele sentia aquilo tudo, e aconteceu. Foi um acontecimento atrás do outro, tudo se realizando da maneira como ele pensou. E eu aqui pensando também, por que a gente não pratica isso na vida da gente? Qual o problema? Gente, lei da atração é Bíblia. Provérbios diz, só não lembro agora o trecho, a passagem, que assim como tu te imagina na tua alma, assim é. E ele se imaginou gigante, ele se imaginou vibrante, ele se imaginou sendo o melhor, o maior, e assim foi. Por falar em ser o maior de todos os tempos, quando ele estava no estúdio gravando Don't Stop Till You Get Enough, mais ou menos isso, a música, ele, antes de começar essa gravação, ele falou 4 coisas que eu até anotei aqui no meu caderno, porque não poderia deixar de falar sobre isso. Ele falou: você é confiante, você é forte, você é bonito, você é o melhor de todos os tempos. Sentiram aí a força do que ele falou? Falou acreditando, ele falou com fé e falou visualizando também. E ele começou a gravar. E, gente, foi um estouro, foi um sucesso. Essa música alcançou assim o top nas paradas internacionais da Billboard. E foi só os números subindo. 50, 40, 30, 20, 10, está chegando no primeiro lugar.
E não parou por aí. E quando eu vi tudo isso, eu fiquei... Ele sabia, ele usava a lei da atração, por isso que ele foi o sucesso que ele foi, e continua sendo. E aquilo eu fiquei assim muito impactada. Eu fiquei, cara, não só ele, mas se a gente for pesquisar, as celebridades, grandes personalidades, grandes empresários, a gente vai deduzir a mesma coisa. Todos eles usavam a lei da atração a favor deles. Que nada mais é do que princípios bíblicos, são princípios bíblicos. Gente, lei da atração é fé. É fé. E uma das passagens mais fortes sobre isso é o que está em Provérbios, que diz que assim como você imagina na sua alma, assim é. Então ele se imaginou sendo o melhor de todos os tempos. Bom, eu não sou fã de Michael Jackson. Não sou. Mas não tem como passar batido que o cara alcançou números inalcançáveis. O que ele alcançou, nenhum outro artista até agora alcançou. E com esta cinebiografia, o que aconteceu? O Spotify bombando Michael Jackson. Billie Jean ainda é uma das músicas mais tocadas de todos os tempos, no Spotify inclusive. Ou seja, ele está só renovando os patamares que ele já alcançou e continua alcançando até hoje. Então, assim, são números impressionantes, são coisas impressionantes que a gente não pode deixar de não falar. Outra coisa que eu achei o máximo no filme foi que ele era muito intuitivo. Tio, é agora. E eu vi muito isso forte no clipe de Beat It, que ele assistiu, pelo que a gente entende do filme, ele assistiu um noticiário, briga de gangues, de pessoas rivais, né, grupos rivais. E aí ele reuniu essa galera, que também tinha os dançarinos, reuniu essa galera em estúdio, lá no local que eles definiram para esse momento. Ele ensaiou com essa galera lá, e em seguida já foi botando o som, já foi gravando, já foi dançando e gravando. E aí eu fiquei assim, sabe, eu achei aquilo sensacional. Ele não foi ensaiar, ele não foi decorar, ele foi mais, tô sentindo a música, tô sentindo a dança que essa música tá me levando, e vou gravar e vai ser agora. Eu achei aquilo o máximo. Eu fiquei, meu Deus, esse cara manjava de lei da atração do começo ao fim. Que, como eu já disse, vou repetir, são princípios bíblicos. E outra coisa, não era só o Michael Jackson que era o praticante de lei da atração, não era só ele que tinha um desejo ardente, não era só ele que era obcecado, não. Tinha uma outra pessoa no filme que também me pareceu bem obcecado, que tinha um desejo ardente também. Uma coisa, nessa vida, ou o cara é vencedor ou é perdedor. Querem trabalhar numa siderúrgica como eu pro resto da vida? Não, senhor. É porque eu não quero isso, não. Que era o pai dele. Sim, o Joseph Jackson. Ele tinha um desejo ardente de sair da pobreza, ele tinha um desejo ardente de dar uma vida melhor, de alcançar patamares de sucesso através dos filhos. Coisa que talvez ele desejou muito e não conseguiu. Ele era músico e também tentou ser boxeador. Não conseguiu êxito. E aí ele viu, talvez, nos filhos, uma possibilidade de ascender, chegar num patamar de vida que ele nunca tinha chegado antes. E ele foi obcecado por isso, porque ele ensaiou com esses meninos desde pequenos. O Michael Jackson era um dos mais novos, uns 8 anos, acho que era 8 anos. E aí ele viu que ali tinha futuro. Então, o Joseph Jackson usou também lei da atração. Não estou dizendo que foi uma coisa boa, legal, não estou falando isso. Eu estou falando que eu detectei que, além do Michael Jackson, que tinha desejo ardente, o pai dele também tinha um desejo ardente, um pouco diferente do desejo do filho. Mas tinha. E digo mais para vocês aqui, daqueles Jacksons 5 e depois de Jacksons,
claro que era notório que o Michael Jackson tomava atenção. E aí eu fico aqui pensando e estou querendo agora falar com vocês sobre isso, que é, por que é que só ele se destacou e os outros não? E a resposta talvez seja a mesma coisa que nós estamos conversando aqui agora. Só quem teve o desejo ardente de alcançar níveis de sucesso muito altos, se sempre tentar se superar em termos musicais, foi o próprio Michael Jackson. Os outros, eu garanto a vocês que não desejaram tão profundo como ele desejou. E ainda quero dizer mais. As pessoas dizem que o Michael Jackson alcançou números inalcançáveis, até como eu já falei aqui. Mas digo a vocês que se chegar alguém neste planeta e desejar mais profundo do que o Michael Jackson, ele vai chegar lá. Porém, se as consequências não foram tão boas para o final de vida do Michael, imagine um que deseja mais alto do que ele. Então, gente, aí vem a outra parte, que são as consequências do desejo da gente. Então, pode chegar outra pessoa a alcançar números mais altos do que ele pode. Porém, a carga desse desejo, as consequências, talvez sejam até mais pesadas do que o que o próprio Michael Jackson viveu no fim de sua vida. Mas tudo é questão de desejar, de ter tudo é questão de ter um desejo ardente. Como tem uma musiquinha aí dos anos 80, de um cantor que diz: basta desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Basta isso. E Michael Jackson tinha esse desejo ardente, esse desejo profundo, e ele sacudiu o mundo. E é isso que diferencia pessoas bem-sucedidas de pessoas não bem-sucedidas. É esse desejo ardente. É esse desejo obcecado de buscar alguma coisa, de querer alguma coisa. Não consegui hoje, vou tentar amanhã de novo. Vou tentar, vou buscar, até alcançar. E ele tinha isso muito forte, muito vivo, muito vibrante. E desejo ardente, intuição forte, porque ele sentia, então ele já executava. Thriller eu vi a mesma coisa, pelo menos na produção do clipe. Ele estava gravando, estava lá a câmera filmando ele, até que ele pede para parar e fala de um detalhe que talvez ninguém tenha lembrado: pegar os pés dançando. O que era isso que os outros dançarinos do Old Hollywood, os dançarinos como Fred Astaire, faziam, o que foi uma das inspirações de Michael Jackson. E aí ele pede para o diretor pegar agora no take da tomada, da cabeça aos pés, ele dançando. Quem sabe também isso não ajudou para que aquele clipe se tornasse esse fenômeno que se tornou, que é Thriller. Então, eu achei tudo isso muito interessante de falar para vocês. Também não posso deixar de mencionar o Jafar Jackson, que, gente, ele não imitou o Michael Jackson. Ele viveu o Michael Jackson. Ele realmente trouxe a energia do Michael. Até porque, da família, o talento está no sangue. Não tem como negar isso. E ele não foi um mero imitador. Ele realmente viveu o Michael Jackson. Conseguiu trazer à vida isso. Conseguiu trazer à vida a essência do tio. Impressionante. E quero agora trazer para esse momento, né, de reflexão, as consequências de um desejo ardente agora. Já que ele desejou ser o maior de todos os tempos, o melhor, o mais aclamado, o que ganhou mais prêmios, tudo isso ele desejou. E muitas coisas ele conseguiu. Talvez ele nunca pensou nas consequências ruins desse desejo. Porque ele foi obcecado por tudo isso que ele conseguiu. Os fãs eram obcecados por ele. E a imprensa acabou também se tornando obcecada por ele. No filme, depois, o hiperfoco que eu tive nele de pesquisar coisas sobre a vida dele e tal,
eu me lembrei de como ele sofreu e fiquei pensando, meu Deus, ele fez tudo que ele queria na vida dele. Ele atingiu tudo que ele quis. E veio duas passagens bíblicas na minha mente. A primeira, que é o Salmo 89, que diz que a vida da gente passa como um conto que se conta. Tudo passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. A vida da gente é um sopro, é uma vela que se apaga. E a gente nem sabe, nem tem ideia de quando ela vai chegar ao fim, de quando é que vai se apagar. Ninguém tem noção. Ninguém tem essa revelação. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que ele estava pronto para ir? Estava preparado? E a outra coisa que veio na minha cabeça foi outra passagem que Jesus diz que de que vale a um homem ganhar o mundo todo e perder a sua vida, a sua alma para Deus. Quero deixar bem claro que eu não estou criticando ele, não estou falando da pessoa dele, que eu estou só trazendo aqui algumas reflexões que vieram e eu pensei, não tem como não falar sobre tudo isso. E diante disso, agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários, eu quero ler, eu quero saber da sua opinião. E se esse vídeo foi interessante para você, dá um joinha, me segue, me acompanha para mais vídeos assim de reflexão. Obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!